aqui o nosso podcast. Quem não luta, tá morto! É com esse, fiz errado lá nos outros, mas é sempre aqui. Tá? Vamos lá, você é o? Wendel. Wendel, qual é a sua função aqui na ocupação? Eu sou apoiador da causa, apoio as famílias que moram aqui nesse espaço. Eu não moro aqui, mas eu sou solidário porque um dia eu já passei por essa situação e hoje eu venho apoiar essas famílias. Ô Wendel, você falou que você não mora aqui, né? Não. Uma coisa que a gente sempre escuta, que é assim, lá na ocupação, não estou falando daqui, tá? Na maioria das vezes, porque o que acontece? As pessoas às vezes vê isso pela televisão, né? Por matéria, jornalista e tal. E dependendo da matéria, tem uma outra visão, ou os caras querem passar outra coisa, né? Falam assim, lá é um bando de... Desculpa a palavra aqui, eu só estou repetindo o que é falado, tá? Lá mora um bando de maconheiro, lá mora um bando de vagabundos, desocupados, que só quer, não fazem nada. E lá também tem gente que tem carro, tem moto, tem casa. Se duvidar, tem casa até com piscina e tá lá, né? Mas eu sei que não acontece aqui porque eu estou aqui, mas isso é o que as pessoas escutam, é como se fosse uma espécie de uma lenda, né? Você já ouviu isso? Muitas vezes. Eu até tolero quando a pessoa não conhece a ocupação. Por isso que os moradores aqui sempre falam, todos aqui é bem-vindo para conhecer o espaço, todos aqui é bem-vindo para conhecer as famílias. Antes de criticar, eu aprendi uma coisa desde pequena, é o quê? Você tem que conhecer. Então, o convite que fica para essas pessoas que criticam, que falam sobre essa família, venha conhecer a história delas, venha saber como está a situação dela, venha saber por qual motivo veio parar aqui, porque eu acho assim, ninguém se submete a essa situação de estar aqui dentro, muitas vezes, por exemplo, agora na época de chuva, quantos barracos foram levados aqui dentro? Sabe que a pessoa vai vir aqui só por bel prazer, só por causa de mais uma terra, se ela tem casa, se ela tem tudo isso? A pessoa vem aqui, fica no barro, sofre opressão por parte do poder público, opressão da polícia, dorme aqui às vezes com frio, antes de ter o seu barraco. Só um instante, você falou da questão, sofre de que maneira? Sofre repressão. Repressão. Vem aqui a polícia. Vem ameaçar eles, fala que vai tacar bomba, que vai tirar na pancadaria, que vai fazer tudo. Mesmo com tanto de criança que tem aqui. Aqui, pelo que eu fiquei sabendo, tem média de 37 crianças a mais, para mais. Né? Mesmo com tudo isso, com o idoso, tem mulher grávida aqui também. Com toda essa situação, ainda tem esse discurso de jogar bomba. E jogar isso pra rua. Jogar pra rua. Mas jogar pra rua literalmente. Pra rua. Não tem alternativa. Não tem um projeto pra acolher essa família, não. É rua. Porque assim, o que acontece? Eu sou ator, eu trabalho com teatro e às vezes eu vou fazer espetáculo na rua e a gente tem algumas experiências de que as pessoas saem contando pra gente, né? Como eu já contei, acho que você já ouviu de uma vez que eu fui apresentar uma peça de teatro, que era o nascimento do Messias, que contava o nascimento do menino Jesus de uma maneira atual. Maria e José vinham do sertão tentar sorte aqui em São Paulo, né? E nisso eles estão embaixo de um minhocão e José morre, fica Maria e ela vai dar luz embaixo do minhocão e lá vem os três magos, né? Seriam 3 magas, né? Uma prostituta, uma moradora de rua e uma criança que vende bala no farol ali, né? E eu tinha participado de uma experiência com um amigo meu, que ele fazia essas entregas de cobertor, de comida em praças, né, para quem vive em situação de rua. Aí ele pegou e falou assim, tá vendo aquela mulher ali? Ela tem uma situação que ela passa, que ela não consegue, ela está grávida, ela não vai conseguir dar conta do filho dela. Então a justiça já tem uma determinação da justiça de quando essa criança nascer já vai ter que ser retirada dela por conta que ela vive na rua e não tem capacidade mental para, assim, dessa forma, né? Aí isso ficou na minha cabeça e com o tempo eu voltei lá para apresentar esse espetáculo na praça e lá estava ela assistindo. E eu lembrei dela, eu falei, caramba, aquela mulher, aquela história, bababá. Aí tinha uma cena das magas que vai... os bichinhos também fazem parte, né? Eu vi alguns aqui. Aí chegou, aí tinha a oferta para dar para Maria, né? Que o menino ia nascer.
Aí uma dá um pacotinho de bala e fala assim, ó, toma um pacotinho de bala. Ela fala, é pra mim? Não, é pra ele, porque logo ele vai ter que aprender a se virar, porque a vida é dura, né? Depois tem a outra que dá já resumindo aqui, a outra vai e pega um pedaço de papelão e vai dar pra Maria, né? E a fala da atriz é o seguinte: pega esse pedaço de papelão, porque logo o frio vem e o chão é gelado mesmo. Essa é a fala da atriz. Eu sempre conto essa história porque é uma história que arrepiou. Aí, antes da atriz falar isso, toma esse pedaço de papelão, a moradora de rua, daquele caso, daquela criança que eu te contei, ela fala assim, ó, pega o papelão, porque logo o frio vai chegar e o chão é gelado mesmo. Ela deu a fala, que era da atriz. Por quê? Entendeu? Aí todo mundo parou, aí continuamos e tal. Então a gente, porque assim, o que acontece? Que a gente tem a vivência de fora, diferente das pessoas que estão aqui vivendo, né? Tem essas histórias assim, que a gente escuta e fica marcado. E quando você fala que o poder público vai vir aqui tirar, pelo que eu estou vendo aqui, quantas casas tem aqui? É lar, né? Porque é lar, a gente tem que tratar como lar, porque tem história, ele tem vida. Quantas? Você tem ideia? Aqui a gente já tem mais de 70 barracos montados, que as pessoas conseguiram por meio de doação, por meio dos chamados shopping rua, que eles vão nas ruas caçando madeira para construir. Shopping? Rua. Shopping rua? Shopping rua. Shopping rua é uma linguagem que o pessoal usa para pegar materiais recicláveis para montar os seus espaços. Eles mesmos montam. Isso, eles montam, se organizam. Você falou a questão da parte climática, né? Para você ver como que é, né? Às vezes a gente está em casa, assim, como você tem em casa, como eu tenho em casa, às vezes eu estou lá em casa, cai uma chuva, a gente naquela inocência nossa, daquele nosso mundinho fechado, né? Nossa, bens a Deus, que chuva maravilhosa. É aquele toró, que chuva maravilhosa, tá regando todas as minhas plantinhas. Mas, e aqui? Igual você falou, uma puta chuva que levou até barraco, tem a necessidade, mulher grávida, criança, e ainda tem o poder público ameaçando. Tirar as coisas aqui. É o que eu acho incrível, é que as pessoas, a população, a pessoa que tem casa, o próprio poder público, eles não enxergam que a cidade tem um déficit. O próprio prefeito, que é a secretária da habitação da cidade, ele fala que tem 30 mil famílias esperando por moradia. 30 mil? 30 mil famílias. 30 mil famílias é quase um estádio de futebol. Notado. E eles querem esconder. Quer esconder que não tem família. A preocupação deles, como foi dito na própria Câmara de Vereadores, é que as famílias vieram aqui e pegaram o filé da cidade. O melhor espaço, próximo do centro, próximo do Chibata, de frente com a avenida, entendeu? Tudo próximo. Por que essas famílias não foram ocupar lá longe? Porque isso aqui para eles é uma vergonha. É vergonhoso ver mostrar a realidade da cidade. Que tem família assim que passa fome em Itaquá, que tem família assim que está desabrigada, tem família assim que está em situação de rua. Isso eles querem esconder. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa parte, porque aqui também tinha moradores de rua. Tinha moradores de rua, porque no bate-papo que eu tive aqui, muita gente falou assim, por conta da pandemia, mesmo por conta da pandemia, o aluguel é alto, não tem a questão só do aluguel, o gás que está muito caro, tem a questão da energia. Hoje em dia ninguém mais vive na questão sem internet, a internet se tornou uma ferramenta de trabalho. Não é porque a pessoa vive em um barraco que não vai ter a questão de internet, a questão da própria educação, né? A educação, hoje a educação é via celular. De que maneira? Internet. Com internet, mas olha aqui, ó, a prefeitura deu internet para todo mundo, entendeu? Deu internet para todo mundo estudar, o estado deu a gente sabe que a prefeitura de São Paulo cedeu tablets para os alunos usarem durante a pandemia. Itaquá mesmo eu não ouvi falar disso. Aqui tinha um setor que cuidava da questão dos moradores de rua, que podia dormir, né? Agora não pode dormir mais? Como que é? Era o chamado centro pop da cidade. O centro pop, ele pegava de algum tempo, dava uma alimentação para a família, dava um banho e uma dormida. Hoje em dia não. Com a nova gestão na cidade, não tem mais a dormida. A pessoa que está em situação de rua, a pessoa que está morando na rua, foi despejada, a única coisa que ela vai ter lá é um banho e
um almoço que não é aquelas coisas, porque um prato, ninguém come um prato por dia. A gente tem que ter mais de refeições. E aí você pergunta, para onde vai a família depois do banho do prato de comida? Para a rua. Essa fábrica aqui mesmo, esse espaço aqui antes, servia para isso. Era uma mini Cracolândia, porque aqui diversos usuários de droga usavam isso aqui para usar droga, o tráfico prevalecia aqui. Quantos estupros houveram nessa área? Aqui? Tem registro. Quantos corpos foram encontrados aqui, que aqui era feito de desova de cadáver, mas isso não incomodava. O que eu acho incrível é isso não incomodava. Porque isso o que acontece? Vai lá, passou um dia, tá limpo, né? Acabou. Já era. Né? A ocupação não, a ocupação tá aqui, ó. Né? Quem passa aqui tá vendo a ocupação. Isso para o poder público, para a mídia do poder público, que eu não vou citar o nome, mas para a mídia dele, isso é ruim. Para a cidade perfeita, para a cidade que é tudo mil maravilhas. Você falou questão de uma nova gestão, né? Sim. A gente também não pode esquecer a antiga gestão, né? Porque também, se a Itaquá tá assim, também é devido a uma antiga gestão, né? Porque, pelo que a gente escuta, fica sabendo, que a parte do coreto lá, no centro de Itaquá, parece que foi derrubado aquilo ali, porque os moradores da praça, né? Os moradores da praça, em tempo de chuva, se abrigavam lá e ali ficavam ocupando a praça. O prefeito mandou derrubar, tirar aquilo ali para limpar a cidade. Né? Que eles falam assim, né? Infelizmente tem essa linguagem, né? Como você falou, shopping rua, tem a linguagem deles, que é limpar a cidade. Quer fazer o quê? Limpar a cidade. Eles pegam os moradores de rua dali, ou levam para uma outra cidade. Não sei se você já ficou sabendo de casos assim, que tem um monte de morador, coloca em uma van, leva para uma baixada, leva para uma cidade, limpa a cidade aparentemente está sem morador de rua. E o coreto lá tiraram tudo, e isso já vem daquela gestão. Aí, essa gestão também parece que não tá ligado. É que assim, as pessoas elas não veem a realidade da cidade, mas aí você se pergunta, quantos moradores de rua tem por aí? Quantas pessoas ficaram desempregadas na pandemia? O que eles fizeram para não estar na rua? Eles fizeram sim. Em vez dele ficar em Itaquá esperando o poder público que não faz nada por eles sabem onde está? Faz uma visitinha lá na Praça da Sé. Senta com aquelas pessoas que estão lá e pergunta a cidade de onde eles são, de onde eles moram. Sabe o que eles vão falar? Eu sou de Itaquaquecetuba. Tem muitos lá? Muitos. Sou do Alto Tietê. Mas por que você veio parar aqui no centro da cidade? Porque a cidade que eu morava, a cidade que eu nasci, na hora que eu mais precisei me abandonou. O poder público, as pessoas lá me abandonou, porque Itaquá não tem serviço de assistência social. Isso é uma ilusão, não tem serviço de assistência social. Agora, você vai para São Paulo, você vai encontrar um centro de acolhimento, você vai encontrar um albergue, um lugar para você dormir, tem as igrejas e alguns poderes aí que ajudam, mas Itaquá é tudo esquecido. E o que as pessoas fazem? Sai da própria cidade. Isso é uma vergonha para o município. Isso é uma vergonha para a gente. Como os filhos da cidade, as pessoas que são nascidas aqui, têm que sair para aqui, como uma outra hora aconteceu com a gente. Quando eu era menor de idade, a minha mãe, com muita dificuldade, com os 8 filhos dela, um barranco desembarrancou em cima da nossa casa lá, começou a dar enchente, a gente procurou os políticos da época, o poder público da época, ninguém se propôs ir lá ajudar, tirar a gente e colocar em algum lugar. O que minha mãe teve que fazer? Pegar seus 8 filhos, sem destino, parar lá numa ponte no centro de São Paulo e ser acolhida pelo movimento de moradia como esse e colocar ela dentro de um prédio lá, com todos os meus irmãos. Passamos humilhação, era rato, barata, polícia batendo, que na época não tinha os direitos humanos tão fortes como tem hoje, mas a polícia batia, a polícia tacava bomba, e o movimento de moradia acolheu a gente. E hoje você está apoiando essa causa? Essa causa. Da mesma forma que um dia eu fui apoiado, que eu sei a dificuldade que eu passei, essas famílias também têm que ser apoiadas. Wendy, eu vou te fazer uma pergunta aqui para a gente encerrar, e a gente iniciou um ano agora, né? E eu vejo muito assim, você falando da questão das moradias e tal, aqui, da questão vocês pegaram filé e tal. Infelizmente ainda no nosso país, tudo acontece em época de eleição, né? Infelizmente tudo acontece em época de eleição. E tem um outro fato que fora que acontece em época de eleição,
parece que quem está na ocupação não vota, não é? Parece que as pessoas que vivem em ocupação não votam. Por quê? Porque eu vejo uma situação assim, diferente na nossa cidade, né? Parece que a nossa cidade é um fantástico mundo de Bob. Sabe um desenho Fantástico Mundo de Bob? Parece a nossa cidade, porque na nossa cidade, você falou da questão de quantas pessoas e tal, eu vejo aqui na ocupação. Quando eu vejo que na nossa cidade está vindo um Papai Noel de helicóptero, eu me assusto, eu falo, tá sobrando dinheiro. Para quem que eu quero mostrar um Papai Noel vindo de helicóptero? Para quem? Essa é a pergunta. Entendeu? Para quem interessa um Papai Noel vindo de helicóptero? Para quem me interessa um desfile de carro, não sei o que, de Papai Noel, blá blá. Isso é um mundo fantástico, mundo de Bob. Né? A realidade é outra. Não estou falando que não poderia ter, desde que, olha para cá. Essas crianças aqui da ocupação, é uma coisa. Essas crianças aqui da ocupação, teve visita de Papai Noel aqui? Nenhum momento. Nenhum auxílio, nenhuma cesta básica, nada desse tipo. Nunca, nem dos 19 vereadores que a gente tem da cidade e do atual prefeito, nunca tivemos uma visita aqui para vir saber a situação da família. Mas vocês estão abertos? Sim, com certeza. A receber? Sim, receber eles para quê? Para entender as famílias, para ouvir elas. Não vir aqui com truculência, força policial, com bomba, ameaça e tudo aqui no Conselho Tutelar para tomar a criança das mães. Não assim. Eles têm que vir com diálogo, vir para conversar, vir para entender e ajudar. A nossa questão aqui é o quê? Nós queremos solução. A gente não quer briga, a gente não quer discussão, não, nós queremos solução. É isso que a gente pede. Então, Andrew, vamos finalizar aqui nossa conversa. Muito obrigado. E tem aquele grito de sempre, né? Que quem não luta, tá morto! Gente, muito obrigado. Aí a gente precisa só, acho que de mais um pra gente pegar pra falar da